paulista, 31 anos, Vander B, é esse homem de muitas palavras, escritor, compositor, intérprete, letrista, cronista, poeta. Ele começa a sua vida artística em 2001 no grupo Gritos e Sussurros. E agora a gente vai conversar um pouquinho com ele para saber como que é. E aí, Vander, tudo bem? Tudo ótimo, Du. Vander, de tudo que você faz, esse emaranhado de coisas que você faz, qual das funções você mais gosta de exercer? Bom, essa pergunta deixa a gente sempre num lugar meio delicado, porque tudo é feito com muita paixão. O grande norte assim, da minha carreira é uma paixão intensa pelo que eu faço, né? Desde o momento que eu decidi que eu ia trabalhar com arte, foi justamente por gostar demais disso, desse universo. Mas é claro que tem lugares que a gente se sente mais à vontade. Eu comecei com as palavras, né? Então, antes do Vander do palco e do Vander do backstage, foi o Vander da palavra, né? Que começou lá quando criança ainda, eu gostava muito de escrever e tal. Depois veio a música, né? Eu achei que a música era um caminho legal para transformar aquela palavra numa coisa mais acessível, porque a música tem esse encanto que as pessoas ouvem, né? Então, sei lá, eu tenho se eu fosse escolher, assim, se ele falasse assim, Vander, você vai ter que levar só uma coisa contigo aqui. Sei lá, talvez o palco, não sei. Tudo é tão gostoso, fazer um CD é muito gostoso também. Tudo é legal, mas eu acho que o palco, o ritual do show tem uma coisa diferente mesmo. A magia do público, né? Eles estão lá e estão te vendo. Existe um ritual ali, né? Em quem você se inspira? Cara, existe uma viagem muito íntima nessa personagem que eu criei para defender as minhas músicas, né? Como eu posso te explicar? É uma persona por trás dessa persona que está conversando com você. Hoje elas são mais parecidas, né? Elas se encontram. Hoje elas se encontram, tanto que eu estou aqui conversando com você e tal. Mas eu era um cara muito tímido mesmo. Jura? Então, nossa, é uma coisa que não parece. Parece, né? nunca, né? Então eu viajei no que seria, né? Um jeito de cantar essas músicas. Agora, isso... a gente falando de influência, né? Então eu estou falando de uma influência íntima, uma vontade de mostrar alguma coisa que estava sucumbida. Agora, se a gente for falar de referência, aí tem como citar nomes, assim, em Mato Grosso, é uma referência... Fantástico. Quando eu vi sua performance num festival, me veio o Ney na hora. Assim. O Ney é uma referência. Quando a gente pensa em performance... Exatamente, ele é... E eu sou fã do Ney desde criança, né? Eu me lembro de pegar, assim, brincando de cantar Bandido Coração, assim, no espelho de casa, assim, ainda bem criança, assim, sabe? Então, lógico, o Ney, a Cássia, de gringo, o Iggy Pop, o Caetano, que a gente nunca associa tanto ele à figura da performance, mas ele também era performático. Eu lembro de estudar Caetano na faculdade, e uma vez ele fez uma performance em que ele estava numa bolha e ele colocava aspirina para borbulhar dentro da bolha. Eu achei fantástico, assim. O Caetano, ele tem que hoje ele tá mais sossegado, né? Que a gente associa ele à voz do violão. Exatamente. Por causa da obra dele, que é incontestável. Mas ele no show, ele tem... Caetano é fantástico. Tem um vigor. E o que você ouve? O que você está ouvindo ultimamente? Você pega lá seu celular e fala, hoje eu vou ouvir... Cara, você acredita que... Eu vou falar uma coisa aqui que vai ser absurda, assim, que pra quem tá assistindo e pra você também. Você acredita que eu não ouço muita música, cara? Jura? Eu não ouço muita música, mas... Mas você não tem tempo porque... Tá corrido. Tem isso também, né? De estar fazendo muita coisa e tal. Mas eu não sou aquele cara de ficar pesquisando 1000 sons e tal. Não sou. Nunca fui, por sinal, sabe? Nunca fui. Pra mim, eu tenho aquela gosto daquilo eu tenho aquela minha cabeceira de sempre ali, que é a Gal, o Caetano, o Calbi Peixoto, o Gil, o Ney, a Elis... Essas minhas referências de sempre. E o resto, cara, é lógico, pinta um fenômeno pop que nem Anitta, eu quero ouvir. Aí você descobre, eu vou, fala, clico lá. E um fenômeno alternativo, sei lá,
uma coisa do momento de hoje, assim, o que está acontecendo. Sei lá, o Fio Veras, que foi me apresentado faz pouco tempo. Pô, quero saber como é que é. Vou lá, ouço, vejo. Pô, bacana, é bonito. Legal. E é assim, sabe? Eu não sou um pesquisador, As não. coisas aparecem pra você. Meio que você deixa a música vir. Isso, eu deixo ir chegando. Legal. Você se ouve? Me ouço. O tempo todo? Você gosta? Gosto. Porque tem gente que tem um receio, né? Tem gente que fica tentando e fala, não. Uma vez eu vi uma entrevista do Roberto Carlos falando que ele não se ouve nunca porque ele fica criticando. Achando. E é verdade, a gente acha mesmo, né? Se a gente ficar procurando e olhando para isso, não tem como você não. Porque disco, gravação, a gente não termina, a gente abandona. Exatamente. Nunca fica pronto. Perfeito, assim, né? É exatamente isso que eu queria. Então. Mas eu me ouço porque eu quero ter afinidade cada vez mais com aquele repertório e eu quero descobrir aonde as músicas se reinventam, né? Porque numa carreira de 11 anos, né, profissional, antes disso já trabalhava com música, mas não era só com arte, né? Uma carreira desse tempo, assim, a gente vê que as músicas vão mudando, né? Uma música que você fez há 10 anos atrás, há 5 já era outra e hoje é outra. Então, o ouvir e ouvir como era e ouvir como está agora e pensar como vai ser isso daqui a pouco é uma coisa que me agrada fazer. E você se critica muito, assim, vê seus defeitos e fala, não, fica pontuando eles? Cara, eu já fui muito ruim com isso, muito chato com isso. Eu sou virginiano, né? Então, sou meio insuportável com essa coisa, mas eu tô num momento, principalmente esse 2013, um momento de aceitação gostoso, sabe? De para, Wander. Deixa do jeito que tá. Tudo foi feito, tudo é como é, tá como tá, cada passo. É lógico, vou continuar sempre estudando, né? É uma constante, evoluindo a palavra, a melodia e tal. Pô, lógico, a gente quer por esse restinho de vida fazer cada vez melhor. Mas tirar um pouco desse compromisso de olhar para trás, como eu não sabia fazer aqui, fiz. Pô, que bom que eu fiz. Senão eu tentei, aqui. Né? Senão não estaria aqui, não é? Muito bom. Você fez o clipe, né? Num dia ele acordou. Sim, do ator. Isso. E foi seu primeiro trabalho como ator? Não. Na verdade, aquilo ali foi quase um dos últimos daquele ciclo. Então você atua já faz um tempo? No começo da minha carreira, ali para 2002 e tal, eu ainda morava em Barra Bonita, né, no interior de São Paulo, e participava de um grupo de teatro que chama Expressões. E com esse grupo eu fiz alguns trabalhos, inclusive aqui em São Paulo, trabalhos comerciais e tal. E a galera do Rotor, que também era lá de Barra, né, são lá de Barra, já eram meus amigos, viam o Wander da cena, da performance, essa coisa toda, e procuravam um elenco que se adequasse à história do clipe e tal. Pensaram em mim, me convidaram. Então, o clipe ali com o Rotor, né, a gravação pela EMI em 2005, foi meio que um fechamento de ciclo. De lá pra cá eu tenho feito muito pouca coisa como ator, assim. Por sinal, volta e meia a gente olha ainda, né? A gente vê uns roteiros, dá uma lidinha e fala assim, pô, gostaria, podia fazer. Bom, quem sabe, né? E você se assistiu muito esse clipe? Você se vê como ator? Você gosta de se assistir? Olha, o clipe do Rotor é um clipe que eu não vejo assim com tanta frequência, né? Mas nem na época eu fui de ficar vendo. A gravação foi uma gravação longa, é um clipe bem produzido, né? Muito bonito, fotograficamente ele ficou muito bonito. É uma produção gigante que trabalhou com a gente, e a gente fez em 2 etapas. Gravamos um piloto que levou alguns dias para ser feito, depois fizemos o clipe oficial. Então, eu acho que só de ver o clipe me dá uma canseira, porque para quem assistir... Você lembra de tudo? Vai ver que eu corro muito no clipe,
Eu não costumo assistir muito não, mas tenho orgulho do serviço. Muito legal. E eu gostaria de fazer outros trabalhos nesse sentido. E os meus vídeos, assim, eu gosto de assistir, as minhas performances ao vivo. Eu gosto de ver assim. É sempre bom. Gosto do que eu faço. Né? Também teve a sua parceria com o produtor francês, né? Sim, Pierre. Essa mistura. E aí, o que você achou? Como vocês se encontraram? Cara, o Pierre já tinha feito um trabalho de remix com um parceiro meu, que é o Che Costa, da banda Seguidores. E ele tinha remixado um som do Che, que me apresentou. Falou, esse cara aqui é fantástico. O Che tinha morado na Europa, onde conheceu o Pierre. E ele me apresentou o trabalho do Pierre, eu fiquei encantado, porque é um eletrônico que não é careta. Sim. É um eletrônico que é sofisticado. O trabalho do Pierre é muito sofisticado. É muito bonito. Dei uma pesquisada nele. E aí eu entrei em contato com o Pierre, né? Falei, quero um dia fazer alguma coisa contigo. Isso demorou um tempo. E até que em 2011 rolou a parceria, fizemos algumas músicas. E, poxa, eu gosto muito. Eu tenho vontade de flertar mais com a eletrônica, sabe? Quando você fala assim de pesquisar som, a eletrônica é uma coisa que, como não chega tanto, é uma coisa que às vezes eu busco. Você tem que dar uma procuradinha, né? É verdade. E eu gosto, sabe? Me encanta aquela batida ali. E essa mistura do seu som, que é mais MPB, né? Com esse eletrônico, você gosta dessa mistura? Gosto muito. E essas misturas todas de ritmo, não sei, que ultimamente está acontecendo bastante, né? Porque eu acho que os ritmos estão ficando meio cansados. Então, tá tendo esse fluxo de ritmos que se misturam o tempo todo. Como que é pra você? Cara, eu acho que esse é o caminho, e eu acho que nesse ponto o Brasil é muito privilegiado. Porque a gente já, apesar de às vezes nós nos colocarmos num papel de querer ser o purinho, a gente não é. Não. A gente é mistura. A gente encarna às vezes uns personagens que nos vendem e fica interessado em falar, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas o brasileiro não tem essa. O brasileiro é mesmo de tudo um pouco, né, cara? Ou de tudo muito. Então, eu acho que esse caminho da mistura eu acho muito legal, cara. Como eu já passei por tudo nessa carreira, né? Pelo rock, pela bossa, pelo axé music, música eletrônica, flerte com erudito. Nossa! Eu já beijei um pouco de cada uma dessas coisas aí. Então eu acho que cada vez mais eu aprovo muito essa mistura. Acho muito legal. Acho que é por aí que vai ser legal pro futuro. A gente dá uma olhada nos artistas americanos, não só os americanos, mas fora do Brasil como um todo, a gente vê que todos eles têm essa diversidade de papéis, né? Eles cantam, eles atuam, os atores de musicais hoje em dia eles dançam, cantam, fazem bastante tudo isso. Sim. E aqui no Brasil, não sei se pra você isso acontece, mas eu vejo um pouco que rola um preconceito contra a pessoa que faz tudo, porque parece que ela não se especializa em nada. O que você acha? Olha, cara, isso faz sentido o que você está falando. E é engraçado que não era para ser assim, né, cara? Porque sendo o Brasil tão rico e o pessoal tão apto a fazer muitas coisas, né? O brasileiro tem esse gingado, né? Todo brasileiro tem um pouco de comédia, todo brasileiro tem um pouco de dança, todo brasileiro tem um pouco de paixão, de romântico. Eu acho que o brasileiro tem uma natureza fácil para fazer várias coisas. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto isso que você está falando também, que a gente tenta segmentar muito a coisa. Exatamente, as pessoas tentam se fechar em se você canta, você tem que só cantar. E nessa, o artista performático, eu estava falando com um amigo percussionista, o artista performático está uma espécie cada vez mais em extinção, porque o ator
não quer liberar o cantor que tem dentro dele, e o cantor também não gosta de liberar o ator que tem dentro dele, e isso é tão natural no brasileiro, assim, na rua. Gente, é uma coisa, agora eu vou responder a pergunta do jeito certo. Você vai numa balada, você vai num bar com seus amigos, você é tudo. Exatamente. Você é ator, você é dançarino, você é stand-up, você faz o diabo. Quando sobe no palco, você veste uma personagem séria ou uma só personagem que é só engraçada ou tal, e começa a limitar uma natureza tua que é ampla. Então, sei lá, a minha proposta de trabalho é justamente aproximar a natureza da gente do que é no palco, entendeu? Que é uma natureza solta, né? Fantástico. Agora a gente vai pro intervalo e daqui a pouco o Vander ele vai falar mais um pouquinho dos CDs deles e do show. A gente já volta. Estamos de volta com o Vander B e agora a gente vai ver um dos clipes dele, o Lá Vem as Flores, que foi produzido pelos Morféticos Produções. Você gosta muito desse clipe? Eu gosto, cara. A galera se mostrou muito gentil, me procuraram para fazer o vídeo, e quando a gente fala de um trabalho assim que envolve performance e delicadeza, a gente sabe que tem que trabalhar com uma equipe que seja da cabeça solta, né? Então, quando eu fui, eu conhecia a Kátia, que me convidou, mas eu não conhecia o resto da galera. Então, a gente fica assim, será que o pessoal vai entender a proposta e tal, vai se encaixar? Quando eu cheguei lá, me fiquei em casa, foi ótimo. Eu gosto do vídeo, é bonito, a fotografia é bonita, a intenção do clipe é bonito. Ele é um clipe meio gótico, né? Ele é uma coisa mais escura que não diz tudo sobre o meu trabalho, que é uma coisa muito mais aberta do que somente uma vertente, mas é uma coisa que eu tenho muito orgulho de ter feito. Claro. Então vamos dar uma olhada. Lá vem as flores, recebo com paixão. Te amo muito, amigo. Estava escrito no cartão que eu não li, nem mesmo soube quem mandou. E foi você. Você, meu grande amor, eu não sabia que me amava assim, que choraria triste fim
tanto pra viver, alguma coisa por dizer. Lá vem as flores, lá vem as flores. É que nesse mundo é mesmo assim. Se esse câncer fosse uma paixão, alguma coisa de infância, ou simplesmente solidão, você zombaria de mim. Você zombaria de mim. Você zombaria de mim. Você zombaria de mim se fosse apenas paixão. Mais uma tolice, uma bobagem que eu nunca lhe disse. Você zombaria de mim. Você zombaria de mim. Você zombaria de mim. Você zombaria de mim. Afinal, nada disso importa tanto assim. Você zombaria de mim. Você zombaria de mim. Afinal, nada disso importa tanto assim. Assim, assim. Lá vem as flores, lá vem, lá vem, lá vem as flores, lá vem, lá vem. Nossa, muito bom o clipe, eu gosto muito dele. Obrigado. E você que roteiriza os seus clipes? Eu comecei a brincar com isso. Olha, temos mais um adendo no currículo, né? Nós temos um roteiro. Mas está chegando agora. É uma coisa. Uma coisa nova. É que eu gosto muito de cinema, Du. Eu sou apaixonado por cinema. Então, eu tenho vontade de flertar com isso também, assim, com o tempo. E os clipes que eu comecei a fazer agora, está sendo um laboratório bom para isso. Agora falando dos seus discos. Vamos lá. O que você vê as principais diferenças entre os três, assim? É que quando você compõe, você faz um disco, né? Você fica meio como pai. Mas o que você acha aí da diferença dos seus 3 filhos? Meus 3 filhos são bem diferentes. Eles são bem diferentes. Eles são bem diferentes. Só que eles têm o mesmo DNA. São todos do mesmo pai. A conversa de associar um filho foi ótima, porque é isso mesmo. Cada um tem a sua personalidade, nasceu numa época, num lugar diferente, tem suas características, tem o seu público diferente também. Alguns agradam o público do outro, né? Só que existe uma diferença maluca no segmento, né? O primeiro disco é um disco que mistura rock e música eletrônica. O segundo disco é mais popular, de canções, um disco mais ensolarado que eu compus na Bahia, então que já busca pelas minhas origens de cancioneiro, né? Essa coisa das minhas referências tropicalistas que são fortes, né? Muito fortes na minha vida. E aí vem pro terceiro, que é o Flores numa Quarta Qualquer, que já é um disco mais fechado, um pouco mais escuro, de piano e voz, que tem um pezinho no erudito, e é um disco mais poético, mais lírico, menos festa,
e mais um disco para você ouvir na sua casa e tal. Eu gosto disso, a minha ideia é ir experimentando coisas, né? Vivenciando coisas e misturando, sabe? Acredito que isso me enriquece, me faz mais vivo, entendeu? Saborear as coisas, experimentar outras sensações, poder entender sabe, pintou um som aqui que é outro, que não é a minha praia, mas pode, como é que seria? Cabe. Como seria eu ali? Então eu vou, entendeu? A minha próxima ambição artística é fazer um show que misture essas linguagens que eu usei até então, entendeu? Então eu quero fazer uma coisa que seja ao mesmo tempo, que tenha a coisa fina, poética do Flores, com a energia do primeiro disco do Rockstar, e também a brasilidade do Amor Desafia. Então eu quero fazer uma coisa, se eu pudesse escolher, que não é bem assim que acontece, né? O mundo vai levando a gente. Exatamente. Mas, sei lá, eu tô canalizando uma energia para fazer algo que misture o que eu fiz até então, para ver o que dá. Pra você compõe todas as músicas do seu disco? Existem parcerias, né? Mas tem seu dedinho em todas elas, né? Sim, sim. Então, você não sei, eu acredito que você veja como momentos, assim, no Rockstar você estava se sentindo de uma forma, e isso vai acontecendo. Totalmente. E como que você faz para compor, assim? Você tem um ritual de compor, a música vem, assim, você acorda de madrugada, tem que escrever? Olha, a palavra ritual para mim diz muito, sabe? Existe um ritual assim de compor, existe um ritual assim do show, que para mim eu encaro como um ritual mesmo. Você tem que estar na energia do que você quer. É uma coisa, sagrada no sentido real dessa palavra, né? É sagrado, você entra num espírito que é o compositor, que é o cantor, para fazer aquele trabalho. E agora tem isso, né, cara? Tem gente que trabalha assim. Toda noite eu escrevo um pouquinho, né? Tem gente que faz isso. Ou toda noite eu pego meu violão e brinco um pouquinho. Eu não sou assim. Eu tô sempre, lógico, né? Todo dia eu pego meu violão, todo dia eu escrevo um pouquinho. Mas não é isso, não é daí que surgem as minhas canções. Elas costumam desembocar de um processo mesmo de vida. Por isso que diferencia um disco do outro. Eu passo por um laboratório de vida e resolvo em certo momento transformar aquele aprendizado, ou que seja aquelas dúvidas, né? Porque às vezes não rolou o aprendizado, às vezes foi um emaranhado de perguntas, dúvidas. Mas eu quero jogar aquilo numa obra e dividir com as pessoas para, inclusive, melhorar, né? O meu processo evolutivo e das pessoas também, porque todo mundo chega e fala assim: ô Wander, me identifiquei com isso daqui, cara, passei por isso, por aquilo, e acho que quando você fez, estava passando por isso também. Então a gente aprende muito também. Então aquele lance, né, cara? Quando a gente escreve um livro, um filme, a gente está sempre colaborando com mais um passinho para o mundo, né? Num assunto. O Wander, desde 2001 ele tá aí. O que ele mudou, o que ele cresceu? O novo Wander pro velho Wander, o Wander de 2003 e o Wander de 2001. Onde que eles se diferenciam, onde que eles se encontram? Tá. Olha, eu acho que a diferença maior é técnica, porque no começo da minha carreira, existe gente que chega no mundo cantando, tocando, em casa de músico. Que a gente faz, não é? né? E que nasce em casa de músico, então tinha um violão lá, com 3 anos o cara já tá tocando, não tem isso? A gente vê, né, muito. Eu não entrei por essa porta, eu
como eu te disse no começo da entrevista, eu comecei escrevendo, desenhando e tal. Era um universo mais íntimo ali comigo, não tinha essa coisa da música. E, do nada, meu amigo, eu rompi com essa estrutura de... você é aquele cara quietinho que escreve e tal, porque eu estudava jornalismo. Então, tava tudo dizendo que seria isso. Seria que eu ia ser aquele cara ali, que fica na casa dele, né? E dando seus pareceres sobre a vida, poeticamente ou jornalisticamente, e achei que ia ser isso. Só que um dia me desceu a louca, eu falei, cara, não quero. Isso. E aí eu fui pro palco assim mesmo. Peguei uma banda, montei uma banda com meus 3 melhores amigos, que são ainda, né, meus melhores amigos, que é o Matheus, o Júlio e o Paulo Forte, e a gente montou o Gritos e Sussurros, que era uma banda de não músicos. Ninguém ali era músico. Ninguém fazia. Sabe, era o Matheus, que é hoje um baita escritor, o Júlio era bem mais musical, e o Forte era uma pessoa viva ali e tal. A gente resolveu fazer um negócio, né, que era uma banda, mas que não tinha um compromisso musical. Então, no começo, tudo era muito punk mesmo. Então, não tinha essa técnica. Ninguém sabia harmonia, ninguém sabia melodia. Eu também não tinha nunca estudado canto na vida. Vocês foram tentando. Peguei a palavra lá e a gente ia pro palco gritar aquilo de qualquer jeito. Então, o que aconteceu? No decorrer dos anos, fui aprendendo harmonia, aprendendo melodia, aprendendo as técnicas de compor, né? E de arranjar e de produzir os discos. Então, essa evolução. E onde se encontra, cara, é no desejo de liberdade. Às vezes, é muito... uma coisa bonita que eu vou te falar agora, que é muito recente no meu aprendizado, que tem a ver com outra resposta que eu te dei, quando eu te disse que eu estava acostumando a ser mais tranquilo comigo. Agora, né? Sem neuras. Sem neuras. Então, isso que eu vou te dizer agora tem a ver com essa situação, que é o lance de ter perdido em algum lugar desse estudo uma naturalidade explosiva que no começo da carreira aquele Vander tinha. Então, eu vivo nesse resgate. Hoje, o meu momento é de encontrar aquele Vander ali que não queria pensar em nada, mas que ele tinha uma coisa especial dentro dessa soltura. Essa soltura é uma coisa que eu desejo, é uma ambição, que é um reencontro que eu preciso dele cada vez mais, sabe? Agora, pra gente terminar nossa entrevista, Vamos lá. A gente vai colocar um pouquinho do que você gosta. Então, vamos lá, quais são seus filmes preferidos, assim? Tá. Eu gosto de filme do Bergman. O meu diretor favorito é o Bergman. Eu tenho essa coisa, do mesmo jeito que eu tenho as referências com música, eu tenho também os meus favoritos ali no cinema, que é uma arte que, poxa, talvez... de repente é uma paixão tão grande quanto música na minha vida, sabia? Então, tem o Bergman, tem o Almodóvar, tem o Woody Allen. Que é fantástico. Então eu tenho essas vertentes aí. Então, mas o Bergman, se fosse também para levar... Ele seria o seu top 10, seria o top dos tops. Sim, por causa das questões humanas, né? Ele entrou ali como ninguém, né? Então eu aprendi muita coisa com o Bergman e estudei muito da vida com ele, ainda estudo. E o que você está lendo ultimamente? Legal. Bom, literatura eu gosto do Kafka, né? Eu estou, no momento, o livro de cabeceira, eu estou relendo Carta ao Pai, do Kafka, que para mim, ele explica mais daquela metamorfose do Kafka do que o próprio Metamorfose, assim, a relação dele com a figura do pai na vida dele é muito legal. E eu gosto de Clarice, de Caio, né? O Caio, um dos meus livros preferidos é do Caio. Eu gosto demais. Então é isso,
Vamos lá, fala uma frase que você leva pra você assim sempre, Ai, uma frase. pra gente terminar. Ah, legal. Uma frase que eu tatuaria assim. Isso, aquela frase de tatuagem, aquela que a gente coloca no carro. Eu me dou ao luxo de ser tudo que sou. Nossa, fantástico. Obrigado, viu? Foi maravilhoso. Valeu. E é isso, Obrigado. gente. Até o próximo Tavares Entrevista. E vamos ouvir um pouquinho de você. Vamos lá. Obrigadão, viu? Valeu, cara. Tchau, tchau. Sou eu quem lhe invade amanhã, viu? Sou 1000 raios de sol, luz na sua escuridão, na sua escuridão.